não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. O nome de Deus seja louvado. Hoje é dia 27 de julho de 2015. E Deus trouxe uma palavra. O Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. É o terceiro livro do Novo Testamento. Começa em Mateus, Marcos, Lucas. O médico amado Lucas, doutor Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, esta é a tua palavra, Senhor. Nos ensina por ela. Nos ensina segundo a tua misericórdia. Somos os teus alunos, ó Deus. E o Senhor é o nosso professor. Ó grande Deus, fale conosco por esta palavra mais uma vez, Senhor. Nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. E precisamos do teu conselho, Senhor. Da tua orientação, para que o Senhor venha nos fazer melhor nesta terra e nos levar à perfeição. Santifica as nossas vidas, ó grande Deus. Santifica a vida de todos que vão ouvir esta palavra. Salva, Senhor, liberta, cura, Senhor, os enfermos da alma. Cura os pecados, liberta dos pecados. Cura, Senhor, das enfermidades também da carne. Supra, Senhor Deus, por tua misericórdia, as necessidades deste povo, as minhas necessidades, as nossas necessidades, por amor do teu santo nome. Ouve, Senhor, esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus sempre falava em parábolas, para que ouvindo não entendiam, porque o seu coração estava endurecido.
mas aos seus discípulos ele explicava as parábolas. Aquele que anda com ele explica as parábolas. Ele nos ensina pela sua santa e fiel palavra. E o Senhor Jesus nos ensina a orar. 2 tipos de oração. E Ele nos mostra qual oração que Deus responde. Qual oração que Deus recebe no seu trono de glória. E Ele conta esta parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. A pessoa que confia em si mesmo, que não vê defeitos na sua vida, que não vê falhas no seu caminho. E Ele nos ensina através da humildade. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele estava exaltando-se a si mesmo, se comparando com o outro, se achando justo aos seus próprios olhos, tentando se justificar diante de Deus. E nenhuma carne vai ser justificada diante de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas também temos que ter obras. Mas por mais que fazemos as obras, não são justas diante de Deus. Isso não nos justifica. Somente o preço que foi pago, que foi o sangue do Senhor Jesus, é quem nos justifica de todo o pecado. E o fariseu, por ser conhecedor da lei de Deus, achava-se no direito de ser justo, se comparando com os outros. Achava, por ser fariseu, por ter todo o conhecimento da lei, se achava justo e desprezava os outros. E o Senhor Jesus nos ensina o tipo de oração que Deus recebe. O reconhecimento do pecado. A forma como devemos chegar diante de Deus, na humildade. E este fariseu se justificava diante dos outros, porque dava o seu dízimo, fazia algumas coisas da lei, e achava que isso o justificaria diante de Deus. Em Jó está escrito: quem primeiro me deu para que eu possa lhe retribuir? Tudo que Deus criou nesta terra, nós jamais poderemos retribuir a Deus, porque Ele nos deu primeiro. Como iremos pagar para Deus alguma coisa que nós não temos? E isso que está escrito no livro de Jó: quem primeiro me deu para que eu possa lhe retribuir? Onde você estava, Jó, quando eu fundei a terra? Quando eu firmei os céus? Onde você estava? Quem é o caco para contender com o seu Criador? Quem é o caco entre outros cacos? O que somos nós nesta terra? Diante de Deus? Somos nada. Mas este homem se achava justo diante de Deus. E quando a pessoa se acha justo diante de Deus, ela vai passar a condenar as outras pessoas. E foi o que aconteceu com o fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens.
já se separando, se excluindo. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, nem ainda como este publicano. Já se exaltando diante do publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, ele achando que isso já estava, era a garantia dele. As obras que ele fazia. Ele achava que isto já era perfeição. É como o jovem rico. Senhor, desde a minha mocidade eu pratico a lei de Deus. Conheço os mandamentos. E Jesus disse para ele, tá bom. Falta uma coisa. Então vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E o jovem rico ficou triste, porque amava o dinheiro. E o fariseu aqui, mesma coisa. Ele se achava justo diante de Deus, por causa das obras. Porque fazia algumas coisas da lei, e achava que isto era uma justificativa diante de Deus. O que nós aprendemos aqui por esta palavra? É que por mais que fazemos algo para Deus, por mais que fazemos, como diz a Escritura, tudo o que Deus mandar, ainda seremos servos inúteis. Como disse o Senhor Jesus. Por mais que fazemos o nosso dever, Lucas 18, versículo 1, de orar sempre e nunca desfalecer, é um dever diante de Deus. Ou seja, isso não vai justificar nós, por algumas obras que fazemos, diante de Deus. Isso não vai fazer com que Deus venha revidar alguma sentença por causa de desobediência, de pecados. Nenhuma carne se justificará diante de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, por mais que fazemos qualquer coisa em prol ao reino de Deus, isso não nos justificaria de viver uma vida de pecados. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fazemos muitas maravilhas, profetizamos, fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, pois vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus conhecia o coração do fariseu. Em Mateus 23, ele descreve como eles viviam naquela época. E o Senhor Jesus rasga o verbo ali diante deles. Eles limpavam o exterior do prato, do copo. Mas por dentro o Senhor Jesus disse que eram como sepulcros caiados, como ossos de mortos. A coisa estava feia. Estava feia naquela época e ainda continua. Então o Senhor Jesus os repreendeu severamente, assim como repreende nós também. Ou seja, Deus não quer que a gente viva de aparência, mas de verdade e de sinceridade diante de Deus. É essa oração que Deus vai responder, através do nosso reconhecimento que nada somos diante do Altíssimo Deus. Por mais que façamos qualquer coisa em prol do reino de Deus, temos que nos considerar como nada, como sendo não merecedores diante de Deus. E o fariseu achava que por ele fazer algumas coisas da lei, ele achava que isto o justificaria diante de Deus e diante dos outros. Mas o Senhor Jesus disse que isso não justifica. E Ele nos ensina a humildade diante dEle. E Ele diz aqui sobre o publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia que ele era pecador.
Ele reconheceu que ele não era nada diante de Deus. Assim Deus quer que nós o reconhecemos hoje. Que por mais que somos batizados, salvos em Cristo Jesus, mas Deus diz para nós reconhecermos que nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. Assim também disse o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo disse, voltando ao versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo se considerava o principal pecador. Ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, e não que eu fui. Ele não se considerava que eu fui o principal pecador. Eu já fui pecador, hoje eu não sou mais. Mas ele disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, no presente, o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim que sou o principal. Ele se considerava no presente, mesmo sendo servo de Deus, se considerava um pecador miserável. Que sou o principal. Jesus Cristo, mostraste toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo se considerava o principal pecador, porque perseguia a igreja do Senhor, matava os cristãos, era fariseu também. Então o Senhor Jesus nos ensina a descer na humildade como desceu Naamã. Nenhuma carne se gloriará diante do Senhor, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se em me conhecer. Glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus Pai. Tudo para a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus deixou a sua glória, o seu reinado, deixou a mansão celestial e se fez homem nesta terra. Jesus que nunca pecou, mas na cruz se fez pecado por nós. O Filho de Deus, que levou todos os nossos pecados no madeiro da cruz. Jesus que nunca pecou, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Se fez pecador em nosso lugar, assumiu a nossa culpa, levou os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue no madeiro da cruz. Os cravos penetraram nas suas mãos e nos seus pés. O martelo batia nos cravos, nos pregos, fixados, transpassados nas suas mãos e nos seus pés. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao Senhor, todavia, agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, por mim, por você que está ouvindo esta palavra, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, para que nós venhamos a ter o mesmo exemplo do Senhor Jesus, se humilhando, humilde diante de Deus, assumindo a forma de servo, se sujeitando ao Pai dos Espíritos, ao nosso grande Deus. Assim também fazia as orações Davi, servo de Deus. Em iniquidade fui formado, em iniquidade me concedeu a minha mãe. Salmo 51. Davi reconhecia os seus pecados diante de Deus. Salmo 32. Davi reconhecia que era um miserável diante do Senhor, assim como eu sou, assim como todos nós somos. Somos miseráveis, pecadores, diante de Deus, remidos pelo Senhor Jesus Cristo. O reconhecimento que temos que ter diante de Deus. O fariseu não reconhecia que pecava. Ele achava-se justo diante de Deus e diante dos outros. Mas o publicano não. O publicano não olhava nem para cima. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele não conseguia nem olhar para o céu, porque ele reconhecia que ele não era nada diante de Deus. É isso que Deus quer para nós. O reconhecimento, porque nós somos carne, nós somos miseráveis diante de Deus. João disse que não há na terra ninguém que não peque diante do Senhor. Aquele que diz que não peca, vive na mentira, diz o Senhor. Porque todos nós pecamos. Mas Deus não quer que nós vivamos praticando o pecado. Porque aquele que anda na luz não vive praticando o pecado. Ele peca, digamos que por acidente, mas ele não vive praticando o pecado, não vive no pecado. Porque não tem como ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Veja bem o que diz aqui, primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo 1 diz, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, se confessarmos nossos pecados diante de Deus, como fazia o publicano. O fariseu não confessava os seus pecados, ele se justificava diante de Deus. Ele se achava justo porque ele guardava a lei, do tempo que vivia na lei, quando o Senhor Jesus veio na terra. Mas o publicano não.
O publicano, ele confessou os seus pecados. Ele nem olhava para o céu. Dizia para Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu os seus pecados diante de Deus. E Deus quer que nós reconhecemos os nossos pecados diante dele, porque diz aqui na Escritura: se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, não há ninguém na terra que não peque, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós pecamos, erramos diante de Deus. Quer seja por pensamento, quer seja por omissão, deixar de orar por alguém, deixar de fazer o bem, estando em nossa mão fazer, o poder de fazer, pecamos. Pecamos por pensamento, pecamos pelos olhos, pecamos sempre. Não tem como não pecar. Mas há pecados que torna-se um ciclo vicioso, torna-se iniquidade. Quando a pessoa vive praticando aquele mesmo pecado repetidamente. Como diz aos Hebreus: se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos conhecido a graça de Deus, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Se pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas na lei de Moisés já eram punidos, quanto mais aquele que pisou o sangue do Senhor Jesus e o expôs ao vitupério. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o pecado voluntário que é perigoso é a pessoa ter o conhecimento da verdade e viver praticando o pecado. Vou citar um, por exemplo. A pessoa conhece a verdade, conheceu a palavra de Deus, desceu as águas do batismo, tem um compromisso com Deus e vive na mentira. Vive praticando a mentira. O que vai acontecer? Vai gerar o pecado de morte. E a pessoa pode perder a salvação de repente. Qualquer outro pecado. Eu só citei um exemplo da mentira. Mas são vários tipos de pecados. E cada pecado tem consequências diferentes uma da outra. A pessoa que mata o homicida, ele tem a sua punição pelo seu pecado. Mas a pessoa que odeia o seu irmão, João também descreve que é homicida. É como Caim. Qualquer que odeia o seu irmão, torna-se homicida. Embora a consequência da punição seja menor do que a consequência de quem matou, do homicida físico, que matou realmente. Mas a mentira também leva à condenação. Todo tipo de pecado leva à condenação. Se tivemos o conhecimento da verdade, mas vivemos praticando o pecado, não importa qual seja o pecado. Jesus disse: se teu olho te faz pecar, arranca ele de si. É melhor entrar no céu sem um do teu olho do que ter os teus 2 olhos e o seu corpo sendo lançado no inferno. Ou seja, se o teu olho te faz pecar, se aquilo que você vê entra no teu coração e te faz pecar, então tira isso da sua vida. Se o computador está fazendo você pecar, você está acessando coisas que está te levando à perdição, a um grande abismo, então tira isso da tua casa, tira isso da tua vida. É melhor entrar no céu sem um do olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo. É muito sério isso. Então, se você está sendo tentado ou tentada por qualquer coisa que está te levando ao pecado, corta isso da tua vida. Tira isso da tua vida. Para que você não venha a perder a salvação. Porque o fariseu não reconhecia isso. Mas o publicano sim.
Ele viu que o pecado tem consequência. Então ele nem ousava levantar o seu rosto, seus olhos para o céu, porque ele sabia que ele estava em pecado. Ele reconhecia que ele era pecador. Então, se o teu olho te faz pecar, tira isso da tua frente. Se a tua mão te faz pecar, deixe de pegar naquilo que te faz pecar. É isso que Deus quer de nós. É a regeneração do ser humano, a transformação. É nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E Deus quer que nós venhamos a nascer de novo. Isso acontece quando a gente reconhece os nossos pecados diante de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Aí vamos gerar outro tipo de pecado. Qual que é? A mentira. Eu não peco. Aí que diz a Escritura que a pessoa passa a ser mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Não passamos a ser mentirosos. E os mentirosos não têm a vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, estar diante de Deus em oração todos os dias, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o nosso dever orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Confessando, Senhor, hoje eu fiz isso e fiz aquilo. Pequei diante de Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E confessar o pecado, para que Deus venha nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando expomos diante da luz os nossos pecados diante de Deus, Ele nos purifica de toda a injustiça, porque Jesus é o sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. Ele que nos purifica com o seu sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Antigamente, no tempo da lei, era cortado o pescoço dos animais e o sangue deles era aspergido no altar. Era o pecado de expiação, ou seja, o animal ele recebia o pecado do homem, do ser humano, e derramava o seu sangue para pagar o preço pelo pecado. Então o pecado era pago através do sangue de animais. Mas naquela época, se você ler em Isaías 58, o homem jejuava, matava um monte de animais, porque era fácil matar um animal, era fácil pecar, cometer vários tipos de pecado, e pegava o animal e matava ele, cortava o seu pescoço e derramava o seu sangue. O animal morria no lugar da pessoa. E a pessoa voltava e cometia o mesmo pecado, porque isso não doía nele, mas doía no animal. E o que o Senhor Jesus fez? Jesus, sendo Deus, Ele se fez homem nesta terra, o Filho de Deus, que habitava com Deus, quando Deus criou os céus e a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Estava ali Deus, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus deu a sua própria vida para resgatar, para nos salvar. E Ele saiu da boca de Deus, porque Ele é o Verbo, a palavra de Deus, saiu da boca de Deus. E o Verbo se fez carne, e Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a mulher que Deus escolheu para gerar a criança, o menino Jesus. O Espírito Santo a envolveu. Um poder sobrenatural do Espírito Santo gerou Jesus. Ele nasceu, teve um nascimento normal, 9 meses. A gestação normal. Uma gestação de 9 meses. A mulher grávida, Maria, que não havia sido desposada com José até então. Ou seja, Maria era virgem.
e foi gerada pelo poder sobrenatural do Santo Espírito. Depois de 9 meses, nasceu o menino Jesus. Depois José a desposou como esposa, ou seja, constituiu uma família normal, depois que nasceu o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, sendo filho somente de Maria, gerado pelo Espírito de Deus, teve irmãos. Foi criado por José na sua infância, mas veio de Deus. Ele não veio da semente de José, ele veio de Deus. O Verbo se fez carne, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, a maneira sobrenatural, a maneira pela qual ninguém foi gerado, nem o ser humano nessa terra. Somente o Senhor Jesus, o único. E ele cresceu, sendo filho de carpinteiro, o Senhor Jesus. Aos 12 anos, ele já estava no templo, discutindo os negócios do seu pai com os doutores da lei. Jesus que nunca estudou, porque Deus estava nele, o Pai. O Pai o criava nesta terra, ele dava sabedoria. Poder sobrenatural de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Jesus. E Jesus cresceu, chegou aos 30 anos de idade. Nos 30 anos de idade ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Foi batizado por João Batista. A partir dos 30 anos ele começou o ministério depois do batismo dele. Começou a anunciar o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E o Senhor Jesus teve o seu ministério curto nesta terra. Ele morreu com 33 anos. Ministério de 3 anos que ele pregou, curou os enfermos, expulsou os demônios, fez a obra de Deus na terra em 3 anos, depois do batismo. Glorificou a Deus, exaltou o nome santo do Pai. Aos 33 anos, ele foi para a cruz. Como descreve Isaías no capítulo 53, que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus se entregou por nós ali. Ele foi esbofeteado, foi julgado por Pilatos, foi julgado pelo povo, o povo judeu, os fariseus. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Cristo, ou Jesus? Barrabás ou Jesus? E o povo dizia, solte Barrabás, crucifica-o, crucifica Jesus. Caia o seu sangue sobre nós. Um povo que seguia Jesus, que comeu do pão que o Senhor Jesus multiplicou, que receberam curas, milagres, estavam crucificando o Senhor Jesus. Então todos nós somos devedores. Não foi somente por causa daquele povo que o Senhor Jesus veio para a cruz, por nossa causa também, por minha causa também. Porque desde o pecado de Adão e Eva, todos pecaram. Não foi somente aqueles da Torre de Siloé, não foi somente aqueles da cidade de Sodoma e Gomorra, não foi somente aqueles no dilúvio, não foi somente os judeus que mandaram crucificar Jesus, mas é todos nós, habitantes do mundo, todos nós, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas através da cruz, do sacrifício de Jesus, foi rasgado a dívida que era contra nós. Foi rasgado a sentença, através da morte do Senhor Jesus Cristo, no madeiro da cruz. Há 2015 anos atrás, no Monte da Caveira, Jesus sofreu, morreu por nós, derramou o seu sangue por nós. E depois, porque eles guardavam o sábado, queriam quebrar as pernas do Senhor Jesus. Mas não conseguiram, porque para se cumprir o salmo que diz que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado, mas quebraram as pernas dos 2 assaltantes, bandidos que estavam à sua esquerda e à sua direita. Mas quando chegaram até Jesus, que era na sexta-feira, ele já havia morrido, já havia entregado o seu espírito ao Pai. Então não quebraram os seus ossos, mas furaram o seu lado com uma lança e saiu sangue e água.
assim como a placenta da mulher, que é rompida quando nasce a criança, saiu também sangue e água do seu lado, do lado de Jesus. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vive. Depois de 40 dias, ele subiu ao céu. E desapareceu, em Atos capítulo 1, desapareceu entre as nuvens. Um corpo glorificado, com as marcas nas suas mãos, com o seu corpo glorificado, deixou todo o seu sangue na cruz por nós. Mas o seu corpo glorificado e de carne e osso atravessou a parede para entrar na casa onde estavam os discípulos. O corpo glorificado que o Senhor Jesus tem, comeu peixe que ele preparou assado na brasa para os seus discípulos em João capítulo 21. E ele subiu aos céus. Fez o sacrifício em Hebreus. O livro de aos Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje temos acesso ao Pai das luzes, ao Pai da glória, pelo sangue do concerto eterno, pelo sangue do Senhor Jesus que nos purifica de toda injustiça. Por isso que nenhum ser humano pode levantar a sua voz diante de Deus e se gloriar por qualquer que seja a obra, por mais que façamos a Deus qualquer coisa em prol do seu reino, isso não nos justifica diante de Deus, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, glorie-se em me conhecer, glorie-se no Senhor Jesus Cristo, e Ele está nos ensinando a ser humilde diante dEle, a não nos ensoberbecer por qualquer coisa, mas reconhecer que somos miseráveis pecadores diante do Deus Todo-Poderoso. E Ele nos ensina por esta parábola. Ele nos ensina a ser humilde diante do nosso Senhor, diante do Deus que tudo pode. E Ele diz aqui em João: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então Deus, Ele quer o reconhecimento do pecado. O reconhecimento. Voltando para São Lucas capítulo 18. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Deus quer que nós sejamos humildes diante dEle. Pai, pequei contra os céus e a terra, não sou digno em que me chames de filho. Lembra do filho pródigo? Ele reconheceu que pecou diante de Deus, mas o irmão do filho pródigo não reconhecia. Se a gente deixar esse sentimento entrar em nosso coração, vai formando uma crosta, uma casca dentro de nós, e a gente passa a não reconhecer que pecamos diante de Deus, e isso vai endurecendo o coração pelo engano do pecado, vai formando a amargura, a raiz de amargura, vai brotando, e a pessoa passa a endurecer o coração, se tornando, como diz a Escritura, fariseu. Deus quer que sejamos publicanos. Deus quer que nós, a começar por mim que estou pregando esta palavra, reconheça que nada sou diante de Deus. Por mais que eu faça qualquer coisa em prol do reino de Deus, como estas pregações, nada sou diante de Deus. Aquele que quiser ser o maior, será servo de todos, diz o Senhor. E Ele nos ensinou a lavar os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro disse: Senhor, não sou digno que lave os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Você não vai ter parte comigo, Pedro.
Ah, Senhor, então lava os pés, as mãos, lava o corpo inteiro. Não precisa, Pedro. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É necessário lavar os pés. Mesmo jeito que eu fiz com vocês, fazeis vós uns aos outros, lavando os pés, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos como esse publicano, e não como o fariseu que achava que era justo diante dos outros e julgava as pessoas, não tirava a trave dos seus olhos, mas queria tirar o cisco do outro. Se formos condenar qualquer pessoa que seja, se formos apontar o dedo para qualquer irmão ou irmã que seja, estaremos na condição de fariseu. Muitas vezes teremos pecados pior do que aqueles pelo qual nós apontamos o nosso dedo. E Deus quer que nós reconhecemos que nada somos diante do Altíssimo Deus. Reconhecer os nossos pecados, que pecamos, erramos diante de Deus. Reconhecer que nós não somos dignos. Nós não somos dignos de nada nesta terra. Que somos salvos pela graça, favor imerecido de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus que derramou na cruz por nós, para nos remir da condenação eterna. Deus quer que nós venhamos a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados diante dele. Ele quer que sejamos assim, humildes. Senhor, ouve as nossas orações. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu errei neste dia de hoje. Eu falei o que não devia. Eu ofendi aquela pessoa. Pequei contra ti, Senhor, primeiramente. Pequei contra o meu próximo. Vou reconciliar com ele. Vou reconciliar com esta pessoa. Vou pedir perdão. É isso que Deus quer de nós, a cada dia. Andando em novidade de vida, as coisas velhas passaram. Já não vivemos mais como vivíamos no mundo, na vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. E Deus sabe vingar. Ele não vinga como nós imaginamos. Deus não vai vingar tirando a vida da pessoa, não vai vingar fazendo um mal para a pessoa, porque Deus não faz o mal. Deus vinga de outra forma, convertendo a pessoa, transformando, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, quando Deus vai levar para o reino da glória. O santo, aquele que é salvo, está preparado para subir, mas não a morte do ímpio. Que prazer Deus teria de lançar no inferno? Deus não tem esse tipo de prazer. Mas Ele quer que todos venham ao arrependimento, como Ele mandou Jonas pregar na cidade de Nínive. O povo não sabia discernir o bem do mal. Mais de 100.000 pessoas. Eles não sabiam discernir o bem do mal. E Jonas fugiu, queria ver Deus destruir aquela cidade. E foi preciso ficar preso no grande peixe 3 dias e 3 noites para aprender que Deus é misericordioso. E quando Deus fez nascer um pé de aboboreira, ele ficou descansando para ver se Deus ia destruir a cidade. O coração de Jonas era mau. Mas Deus fez o pé de aboboreira morrer. Colocou um bichinho ali e morreu. E Jonas começou a se doer porque o sol batia na sua cabeça. Ô Jonas, está preocupado consigo, com esse pé de aboboreira? E eu não ia ter misericórdia daquele povo que não sabe discernir o bem do mal? E até os animais jejuaram. Os animais da cidade jejuou, o rei jejuou, todos os povos jejuaram. E Deus salvou aquela geração da cidade de Nínive. Deus salvou aquela geração. O reconhecimento do pecado. Se vestir de saco, como fez Davi, como fez este rei. Como fez Naamã, teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Teve que tirar a sua farda que protegia a lepra do seu corpo. Ele era leproso, mas a farda escondia a lepra. Mas quando ele tirou a farda, estava somente a lepra. E teve que mergulhar diante de Deus no Rio Jordão para poder ser purificado da lepra. Assim Deus quer que nós façamos. Reconhecemos nossos pecados diante de Deus. Pedimos a misericórdia do Senhor.
Pedimos o perdão pelos nossos pecados e pedimos para Deus: Senhor, nos ajude, tem misericórdia de nós, porque pecamos contra Ti. Santifica-nós na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus disse que: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então a oração do reconhecimento é a oração que Deus vai justificar-nos. Quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar os pecados. É assim que Deus quer fazer em nossas vidas. Todos os dias diante de Deus. Enquanto estivermos neste tabernáculo de carne, temos que estar diante do Pai, pedindo para Deus nos perdoar os pecados, para que possamos andar na luz. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, graças te damos por esta palavra. Às vezes a palavra pode ser dura, Senhor. Como os discípulos disseram para Jesus: duro é este discurso, quem pode suportar? Mas esta palavra, Senhor, que nos afina, como o ouro é provado pelo ourives, para ser limpo da impureza, assim somos nós pela Tua palavra, Senhor. Como diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E a Tua palavra, Senhor, que vai nos limpar a cada dia do nosso eu, dos nossos pecados. Santo Deus, nos ajuda, Pai, para que um dia possamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém, porque lá só vai entrar os limpos de mão e puros de coração. Ó grande Deus, e é nesta terra, Pai, te servindo, através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, que seremos limpos por Ti. Ó grande Deus, faça de nós como este publicano, faça de nós pequenos, para que o Senhor possa nos exaltar. Ó grande Deus, por Tua misericórdia, porque nada somos, como diz o apóstolo Paulo, o principal pecador. Nós pecamos, Pai, diante de Ti. Ó grande Deus, tem misericórdia. Lembramos, Senhor, da morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Como doeu nele, Pai. Receber os chicotes, receber a cruz. Aliás, receber a coroa de espinhos em sua cabeça, ser pregado na cruz as suas mãos e seus pés, e depois ter que beber vinagre por causa da sede. Como doeu no Teu Filho, Pai. Como doeu as chicotadas que Ele levou, os bofeteadas que Ele levou no seu rosto. Ó grande Deus, tem misericórdia de nós. Graças te damos pelo Teu Filho, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso remidor, Salvador, sumo sacerdote, intercessor e advogado. Grande Deus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, até aquele dia, quando o Senhor enviar o Senhor Jesus Cristo com os seus santos anjos para nos levar para a Nova Jerusalém. Grande Deus, tem misericórdia de todos nós, porque erramos, Pai, porque pecamos, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai. Ajude todas estas vidas que ouviu a Tua palavra. Santifica-os na verdade. Grande Deus, receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.